segundo escreveu Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Marcos, capítulo 4, do versículo 35 ao versículo 41. Tem como epígrafe: Jesus acalma a tempestade. Todos acharam? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher de água. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre um travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importas que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhe disse: Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Poder sentar, irmãos. O texto que nós lemos de Marcos, capítulo 4, versículo 35, tem como um tema central: a vida cristã é uma travessia que só é possível chegar ao destino final confiando no comando de Cristo. O propósito deste sermão é despertar a fé e a perseverança para atravessarmos as tempestades da vida e alcançarmos o propósito de Deus. Trago nesta noite o sermão com o título: Cheguemos ao outro lado. A ordem de Jesus é clara: passemos ao outro lado. Está registrado no versículo 35, quando está escrito: Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: Passemos para o outro lado. A travessia começa com a palavra de Jesus. Toda jornada de fé nasce com uma palavra, com uma promessa. Foi assim na vida de Abraão, quando Deus disse para ele: Sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que te mostrarei. Era uma terra desconhecida, seria um caminho desconhecido, todavia existia uma promessa: para a terra que eu te mostrarei. Assim foi no texto que nós lemos de Marcos capítulo 4, a partir do versículo 35. Ali existia uma promessa, mas os seus discípulos que andavam com Jesus não perceberam o que era uma promessa. Passemos para o outro lado. Toda jornada de fé
traz consigo algo que permeia a nossa mente e que por diversas vezes nos causam dúvidas. A ordem não foi: tentem atravessar e cheguemos ou chegaremos ao outro lado. Não. A ordem foi: passemos, indicando certeza e resultado. O escritor e teólogo Henri, ele comenta: se Cristo ordena que passemos ao outro lado, Ele se encarregará de nos levar em segurança até o seu propósito. Aleluia! O outro lado é o lugar do propósito de Deus. O outro lado não é simplesmente entrar em um barco como se fosse algo à deriva, sem destino, como um homem que está deitado dormindo. Não! Do outro lado era o propósito. Do outro lado do mar estava a região dos Gadarenos, onde Jesus libertaria um endemoniado. Está registrado em Marcos capítulo 5, do verso 1 ao verso 20. Antes de cada milagre, há uma travessia desafiadora. Deus usa caminhos difíceis para preparar-nos para o maior propósito. Todos nós carregamos dores, labutas. Todos nós carregamos incertezas, dúvidas. Todos nós temos em nós marcas de fracasso. Em algum momento na minha vida e na sua vida, nós olhamos para a nossa história e dizemos: eu fracassei. Eu não deveria ter agido assim, eu não deveria ter agido daquela forma. Mas existe uma promessa de Deus para a minha vida e para a sua vida. Fitando os olhos no autor e consumador da nossa fé, sabemos que todo caminho difícil e tortuoso nos levará ao propósito que Deus tem destinado para mim e para você. Aleluia! Deus usa caminhos difíceis, porque todo caminho difícil, irmãos, nos levam para um propósito maior, de testemunho vivo do poder de Deus. Quando estamos passando por uma situação que nós mesmos conseguimos resolver, nós batemos no peito e dizemos: eu resolvi o problema. Mas quando o negócio foge do nosso controle, nós logo clamamos ao Deus que resolve todo e qualquer problema. E Ele está aqui nessa noite para dizer para mim e para você: não existe problema que eu não possa resolver. Aleluia! Não existe dor que eu não possa trazer alívio. Aleluia! Não existe enfermidade que eu não possa curar. Não existe angústia que eu não possa trazer alegria, serenidade, paz, alívio. Eu continuo o mesmo que faço o mar e a tempestade se acalmar. Glória! Aleluia! Mas para isso precisamos obedecer, mesmo sem entender. Os discípulos, eles eram pescadores experientes e conheciam sim os riscos noturnos do mar. Ainda assim, obedeceram ao Mestre. Eu gosto muito dessa frase de Bokonhev, que ele diz: só aquele que crê é obediente. E só aquele que é obediente crê. Que área da sua vida existe de você maior obediência ou uma obediência
a palavra de Deus. Mesmo que pareça arriscada ou ilógica, insana, existem situações na nossa vida que ou nós confiamos em Deus ou confiamos. Nós não temos opções. Existem momentos na nossa vida que ou nós nos debruçamos em seus braços ou nos debruçamos, senão a tempestade vai nos sucumbir. O outro lado pode ser uma cura. O outro lado pode ser uma restauração da família. O outro lado pode ser um ministério renovado. O outro lado pode ser uma comunhão quebrada que precisa ser novamente restaurada por Deus. Mas existe o segundo ponto que nós podemos aprender nessa noite com o texto. Aleluia! A travessia enfrenta tempestades inesperadas. É assim na nossa vida. Na carreira cristã, nós vamos talvez passar por momentos de tempestades inesperadas. Como está registrado no versículo 37, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já se enchia de água. As tempestades são inevitáveis na vida de um homem e de uma mulher de Deus. No entanto, a tempestade na vida do filho e da filha de Deus, ele não passa sozinho, ela não passa sozinha. Como disse minha mãe, Deus entrou na sala de cirurgia. Nós não passamos sozinhos. As tempestades forjam quem nós devemos ser em Deus. A obediência não nos isenta de problemas. Foi José fiel e ainda assim foi vendido e preso. Foi Paulo que servia a Cristo e enfrentou naufrágio. John Stott afirma: a fé não nos livra das tempestades, mas nos livra do desespero em meio a tempestades. Aleluia! Que tipo de tempestade pode parar um homem e uma mulher de Deus? Nenhuma! Nenhuma! O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 31, ele vai dizer: nem a altura, nem a profundidade, nada, absolutamente nada, poderá me afastar do amor de Cristo. Nada vai poder nos deter de seguir avante. Sigamos para o outro lado. Aleluia! Igreja Internacional Redenção em Cristo, e você que me ouve pelas redes sociais, creia nesta palavra viva, verdadeira, fiel, imutável. Chegaremos ao outro lado. Aleluia! Você não saiu da sua casa hoje para desistir no meio do caminho. Não. Você saiu da sua casa, chegou a este lugar, porque Deus tem esta palavra para o seu coração através do Espírito Santo. Eu e você, nós chegaremos ao outro lado, porque existe um Deus que governa a minha e a sua vida, que escreveu a minha e a sua história,
vida e não há nada que possa anular os planos de Deus de chegar ao outro lado. Absolutamente nada. A única pessoa que pode fazer você não chegar do outro lado é você mesmo. Os discípulos tinham visto milagres. Jesus já tinha feito milagres. Mas agora precisavam de fé para sobreviver. Deixe-me aqui abrir o confessionário. Quantas vezes nós vemos Deus fazendo milagres e milagres e milagres? E quando nós passamos por algum momento de adversidade, logo a nossa fé é titubeada, é duvidosa. Logo nós questionamos: Deus me abandonou? Onde está Deus que não vê o que eu estou passando? Onde está Deus que não age na minha enfermidade? Onde está Deus que não entra na minha casa? Onde está Deus que não salva o meu filho? Onde está Deus que o meu ministério não cresce? Onde está Deus? A fé dos discípulos precisavam ser provada. É assim na minha vida e na sua vida também, amado. Por diversas vezes Deus permite que a nossa fé venha a ser provada para ser fortalecida num Deus que manda na tempestade: acalma-te. E ela tem que se acalmar. Oh, glória! Para crermos em um Deus que diz para o mar: acalma-te, e o mar fica sereno. É assim na nossa vida, quando as lutas vêm, que nós clamamos a esse Deus que é vivo e poderoso e que não mudou. Oh, glória! Ele entra na história, ele entra em cena, e logo ele diz: aquieta-te e sabei que eu sou o Senhor. Glória! Que dúvida você tem que ele é o seu Deus? A prova que fortalece a fé é a prova que suporta toda tempestade. Jesus está presente mesmo em meio ao silêncio, como já disse no sermão passado. Ele dormia na popa. No entanto, não gerou ausência de pânico nos discípulos. Não significa que Jesus não esteja na sua casa. Não significa que Jesus não esteja no seu ministério. Não significa que Jesus não esteja no seu negócio. A tempestade não anula a presença de Deus. Aleluia! Glória, glória, glória! Basta você nessa noite clamar, e Ele trará a ausência de pânico e liberará paz para a sua angústia. O silêncio de Deus não significa ausência de ação, mas é convite para confiarmos no caráter dele. Como está registrado em Salmo 46:10. Aquietai-vos. Aqui existe uma ordem explícita. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Glória, aleluia. Não é do seu jeito, não é do meu jeito, não é como eu quero, não é como você quer, é do jeito dele. Aleluia! Glória! Por isso que nessa noite a palavra rema, a palavra-chave de direção para a minha vida e para a sua vida é: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. Aleluia! O texto destaca que já era tarde. Muitas batalhas chegam quando parece não mais ter saída.
são as noites escuras da nossa alma. São as noites de angústia, em que só está você e Deus. Não tem pastor para lhe aconselhar. Não tem marido para se ajoelhar no seu lugar, é você e Deus. Não tem sermão duro. Não tem sermão que massageie o ego. Não tem palavra de motivação, não. É só eu e Deus. É só você e Deus. E é exatamente nesse momento de tempestade que gera uma falência. E eu falo com muita propriedade acerca de falência. Porque quem estava aqui ouviu eu dizer neste púlpito, quando minha mãe estava no hospital: se Deus quiser curá-la, Ele é Deus. Mas se Deus quiser levá-la, Ele continua sendo Deus. A falência não está no estado em que você hoje vive. Está no diagnóstico que Deus libera para a sua vida hoje. E o diagnóstico de Deus para você não é o diagnóstico do médico. O diagnóstico de Deus para você não é perda emocional. O diagnóstico para você não é dizer que ministério fecha a porta. O diagnóstico de Deus para você é: em Cristo na polpa, ao mar e a tempestade se acalma. Cristo, quando está no barco, você pode descansar tranquilo. Porque enquanto você acha que Ele está dormindo, Ele está trabalhando. Porque enquanto os discípulos acharam que Ele estava dormindo, esqueceram que antes que eles fossem, Ele já era. Então Jesus já estava trabalhando. E é assim na minha vida e na sua vida. Quando achamos que Jesus está dormindo, que o negócio não tem mais jeito, que está tudo parado, aí é quando Ele diz: agora é que eu comecei. Agora é que eu vou dar um norte, vou dar uma direção. Eu disse que íamos chegar do outro lado, não creram não? Ah, pois agora vão ter que ver o meu poder agir. Imagine comigo a cena. Como é que um homem consegue dormir debaixo de chuva com travesseiro encharcado de água? Não parece conto de carochinha um negócio desse? Como é que o homem consegue dormir com o barco balançando por conta da tempestade? Aprenda uma coisa nessa noite em nome de Jesus. Jesus dormiu com o travesseiro molhado, com o barco balançando em meio a vento forte, e nada incomodou ele. Sabe por quê? Porque nada consegue desestabilizar o meu Deus e o seu Deus. Glorifica Ele. As adversidades podem até desestabilizar o meu emocional e o seu, mas o do meu Jesus não. O nosso Jesus não. Aleluia. Basta uma goteira dentro de casa com um barulhozinho. Eu acho que eu tenho uma audição muito aguçada que me incomoda. Jesus estava com o travesseiro molhado, encharcado de água. Vento forte com água, reflexo de quê? Frio. Nem frio sentiu, porque ele era o fogo. Aleluia. O mesmo fogo que estava lá na sarça ardente, no deserto. E eu quero profetizar nessa noite
nesse lugar que assim como ele passou com seus discípulos pela tempestade, ele está passando com você, ele está passando com você, ele está passando com você. Você não passa só, ele está com você, ele está com você. Esse é o Deus que nós servimos. Ele passa conosco. Olha o que é autoridade. Eu sou apaixonado por Jesus. Versículo 39. E ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: aquietai-vos, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Você já viveu com bonança? Você já viveu em fartura? O texto é claro no grego. Enquanto a tempestade balançava o barco, quando Jesus acorda e diz: aquietai-vos, agora o vento não serve mais para incomodar os discípulos, serve apenas para levar o barco para a direção que Jesus já tinha definido. Deixa eu dizer para você a segunda palavra que eu quero liberar nessa noite. A tempestade que você achava que ia lhe parar é apenas um vento para cumprir o propósito para o qual Ele quer para você. Ele vai lhe levar para o destino. Glória! O vento vai lhe levar para o destino. Chegar para o outro lado. E quando você chegar, aleluia, você verá que a autoridade de Cristo ela é absoluta sobre todas as coisas. Salmo 89, versículo 9. Dominas a fúria do mar quando as suas ondas se levantam. Tu as aminas. Agostinho de Hipona vai dizer: aquele que criou os céus e a terra também governa as tempestades do coração humano. Acalma o teu coração nessa noite. Glória a Deus. Quem te sustenta não é o teu emprego, rapaz. Aleluia. Quem te sustenta não é o teu patrão. Quem te sustenta foi o Deus que te chamou, que te escolheu. Quem te sustenta é o Deus que te levanta todos os dias, pega pela mão e diz: este é meu filho, minha filha amada, em quem eu me alegro. Aleluia! Aquele que criou os céus e a terra tem o poder hoje de acalmar o coração. Os discípulos gritaram no versículo 38: mestre, não te importas que pereçamos. Era um clamor sincero de homens que já tinham visto Jesus, irmãos, fazer um milagre. Aquilo ali não era hipocrisia na oração, não, era sinceridade. Deus responde um clamor sincero, mesmo que seja um clamor de medo. O apóstolo Paulo, escrevendo sua carta aos Romanos, no capítulo 10, versículo 13, ele vai dizer: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Eles clamaram a Jesus naquele momento, e Jesus de prontidão pôs-se em pé e salvou-os. As provações nos levam a conhecer Cristo de forma que jamais conheceríamos em tempos de paz. O propósito de chegar ao outro lado não era apenas chegar fisicamente ao destino, mas amadurecer Aleluia! a fé dos discípulos. As dores que nós carregamos, as provações, não é apenas para tratar coisas do nosso físico. Não. É também para amadurecer o nosso espírito.
Deus quer uma igreja forte. Deus quer uma igreja com propósito. Aleluia. Deus quer uma igreja avante. Glória. Aleluia. Buscamos tantos legados, esquecemos do principal, que é deixar o legado espiritual para os nossos filhos, netos, os nossos. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4, vai dizer: a aprovação produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que sejais perfeitos e íntegros, em nada, deficientes. A aprovação nos fortalece. Eu quero aqui nessa noite pedir licença ao meu pastor e falar esta palavra direcionada para os jovens dessa igreja. Não permitam, jovens, que as adversidades da adolescência e da juventude lhes afastem de Deus. Pelo contrário, seja como o apóstolo Timóteo, seja como o pastor Timóteo, persevere, seja guiado pelo Espírito Santo. Aleluia. E vocês verão o poder em Cristo que vocês têm para saquear o inferno. Jovens, sois fortes e já tens vencido o mundo. O que Deus ensina para toda a igreja nesta noite é que na travessia do problema e da vida pode vir a tempestade que vier. A diferença é se ele está no barco. Convide Jesus para o seu barco hoje. Aleluia. Convide Jesus para a sua vida hoje. Porque quando nós convidarmos Jesus para a nossa vida, nós não vamos mais ficar dando desculpas para Jesus. Pelo contrário, nós chegaremos até o outro lado. E quando nós chegarmos, porque Ele já acalmou o mar, Ele já acalmou a tempestade, Ele já fez com que a turbulência agora fosse um vento a favor do propósito. Quando chegarmos do outro lado, nós temos uma grande obra para fazer. E me parece, e não estou enganado, que todas as vezes que nós temos uma grande obra, o diabo se levanta e usa pessoas para nos tirar do propósito. Por isso nós precisamos estar atentos à grande obra que Ele nos confiou. Aleluia. Glória a Deus. Jesus disse: cheguemos ao outro lado, porque lá tinha um homem endemoniado que precisava ser liberto. Jesus diz para mim e para você nessa noite: cheguemos ao outro lado, porque existe uma geração que precisa ouvir o meu nome. Quando Ele acalmar o mar, sua fé será mais firme e sua adoração será mais profunda. Confesso para você que eu achava que o período pós-pandemia o povo seria mais temente a Deus. Pelo menos eu, com comorbidade, eu não saía de casa. Até dentro de casa eu vivia de máscara. E quando saía era para vir para a igreja para poder gravar as pregações, as lives.
Mas o tempo passou, as pessoas se acostumaram a não mais ir à casa do Senhor. Deixaram que a tempestade os sucumbissem. E muitos morreram na fé. Estão vivos nos corpos, mas o seu espírito já está morto, precisando de um agir imediato de Deus para ressuscitá-lo. A tempestade que enfrentamos não define o destino, apenas fortalece a fé. O milagre, quando confiamos no Mestre do mar, nos faz viver o propósito. Tenho dito enfaticamente por onde tenho passado, e quero deixar registrado para você que me ouve pelas redes sociais e que me assiste, não sei se de manhã, à tarde ou à noite. As tempestades podem até vir, todavia, uma coisa é certa. Assim como Jesus estava no barco e a tempestade se acalmou, assim como Jesus estava numa festa em que acabou o vinho e ele transformou água em vinho porque foi convidado para a festa, o seu milagre só vem quando você convida ele para tomar conta da sua história. Aleluia! O seu milagre só vem quando você decide não mais escrever a sua história, mas deixar Deus escrever a sua história. O seu milagre vem. E nessa noite, eu quero dizer para vocês, já estou concluindo, quem tem promessa de Deus não morre na travessia. Se Cristo está no barco, o destino é certo, o outro lado. Pastor, eu não creio nesse negócio não, o problema é seu. Então morra no caminho. Eu sei que eu só morro quando chegar do outro lado. Porque existe uma palavra de Deus para a minha vida. Aleluia! E existe para a sua também. Existe inclusive um hino. Se Cristo no barco está... Não é assim? Como é? Se Cristo comigo no barco vai, eu irei. Jesus está no seu barco? Sim ou não? Esse sim foi feio ou fraco? Jesus está no seu barco? Sim ou não? Sim! Então creia. Você chegará do outro lado. A tempestade vai passar, a luta vai passar e você vai dar o testemunho de que Jesus Cristo faz coisas improváveis acontecer. Concluo esta mensagem com esta palavra. Jesus governa a história. Jesus determina a sua história. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém.